Muito boa noite, 9 em ponto, e começa agora ao vivo para todo o planeta Terra via esta plataforma módica e feliz que nos permite conversar com o mundo inteiro, o YouTube, o seu programa Papo Show desta semana, desta terça-feira, 17 de agosto de 2021. Hoje com assunto importante, com assunto interessante. A gente já está aqui com todo mundo na tela, né? Porque a gente combina uma coisa fora do ar, mas não faz, porque esquece. Mas já tá. tudo bem, tudo Né? bem. A gente vai seguir assim, do jeito que estamos, dando boa noite e desejando aí que a gente tenha aí a próxima hora de muito conhecimento, de muito aprendizado, porque uma das coisas que a gente sabe que com o dinheiro, todo mundo sabe o que é dinheiro, todo mundo sabe o que precisa fazer com dinheiro. O problema é fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. E é essa a proposta que a gente tem na noite dessa terça-feira. É bater um papo sobre isso, é mexer nas coisas simples, é de repente rever conceitos, reintegrar situações e, principalmente, ter humildade para se corrigir e falar: pô, é verdade, eu não tinha visto tal coisa por tal ângulo. Esse é o motivo do nosso bate-papo de hoje, por isso nós temos a Kate Golden aqui, que está nos abrilhantando com a sua presença e com o seu conhecimento, e meu amigo de toda terça-feira, Abel Juliano, que está aqui chegando junto. Boa noite, Boa Abel. noite, Cassiano. Boa noite, Kate. Boa noite a todo mundo que está acompanhando Boa o programa. noite. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que, a mim, eu considero muito abstrato, que é uma coisa chamada dinheiro. Então, eu vou falar de coisas hipotéticas que, se eu tivesse, como eu faria para administrar. Por enquanto, aí a gente vai se segurando, ver como é que a gente vai administrar esse negócio, como fazer para conquistar o dinheiro. Já quero que a Kate explique para a gente como que a gente fica rico, dormindo pobre, acordando rico no dia seguinte. Tudo sobre isso a gente vai falar no programa de hoje. Fica aí, não sai daí. Bom, mandando nosso grande abraço para a nossa companheira Vicky Araújo, que hoje infelizmente não poderá estar conosco, mas aguardamos ansiosamente na próxima terça-feira, prontamente restabelecida, certo, Vicky? Aguardamos você, espero que você esteja nos acompanhando aí. E vamos lá, Kate, agora não tem mais para onde correr. A hora é essa, chegou a agora. Já hora, era. é agora, e essa primeira pergunta do Abel é fundamental. Dá para ficar rico do dia para a noite, dormir pobre, acordar rico? Passa a receita que eu já estou anotando. Boa noite, gente. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui hoje com vocês. E essa receita aí eu também ainda não tenho. Também eu gostaria de ter, né? Mas ainda não. E assim, cada dia que passa fica um pouco mais complicado, né? A gente está vendo as coisas aumentarem tanto, o salário continua o mesmo, e aí o que a gente comprava ontem, a gente já não compra hoje, a inflação cada dia mais alta, então fica bem complicado mesmo o orçamento. E acho que é um assunto bem legal, todo mundo, né, precisa aí se organizar, fazer o seu orçamento, e vamos lá. E vocês precisarem aí, o que eu puder ajudar, estamos aqui. Todo Maravilha. mundo precisa. Eu estou aqui de dedo levantado porque eu também preciso me organizar, eu preciso de dinheiro, eu preciso ficar rico. Acho que eu preciso ganhar na Mega, viu? Mas vamos lá, gente. Olha, eu acho que você ficar rico trabalhando é mais fácil do que ganhar na Mega Sena. Será? Assim, para quem tem, né, um orçamento, faz tudo certinho, se você consegue controlar os seus gastos, tem as suas metas, você consegue, pelo menos, ter a sua independência financeira. Às vezes as pessoas falam assim, vai demorar 30, 40 anos e eu nem sei se eu vou conseguir. Mas se você não fizer, os 30, 40 anos vão passar do mesmo jeito. Então, o importante é ter sempre na sua mente os seus objetivos, que você precisa reservar um dinheiro para sua reserva financeira, já pensando lá no futuro, né? De repente você pode não ficar rico, mas você pode ter uma vida financeira saudável e uma aposentadoria mais tranquila lá na frente, né? Gostaria muito. É um bom caminho. Principalmente, assim, é óbvio que a gente quer abordar esse tema do orçamento doméstico justamente porque ele tem às vezes a gente não consegue tratar as questões próximas do dia a dia, né? Sim. Então, aquele Sim. dinheiro que vai embora com gasto supérfluo que a gente faz sem perceber, ou que às vezes é tão automático que você não contabiliza aquilo, e aí você vai e faz uma conta no final do mês e você fala, nossa, mas eu gastei R$300 no iFood?
É isso mesmo. né? É isso Às mesmo. vezes a E gente não para fazer essas contas, né? E principalmente assim, né? É o que todo mundo fala, às vezes, do cartão de crédito. Ah, e o cartão de crédito é o vilão. Na verdade, não é o cartão de crédito, né? É o descontrole. A pessoa tem ali o dinheiro fácil. Ah, vou passar o cartão aqui, mês que vem eu vejo. Aí vai 10, vai 20, vai 30, 50. Aí você parcela. Quando você vê, chega lá a fatura, 2, 3 mil reais. Aí você se assusta, né? E assim, o problema é o descontrole. Então, é o que você falou, às vezes os pequenos gastos, quando você soma no final, dá um valor que você não espera, né? E aí, às vezes, tá até fora do seu orçamento, porque você não teve aquele controle durante o mês para poder gastar. É a famosa bola de neve, né? E assim, às vezes a pessoa entra, né? O problema, o cartão de crédito. Aí você não tem o valor para poder pagar o cartão esse mês. Aí você fala assim, eu vou pagar o mínimo. Aí o mês que vem todo o valor, né, da fatura, mais o que você gastou, mais os juros, e aí a bola de neve se formando. Aí você fala, eu vou pegar um empréstimo para poder conseguir quitar essa fatura porque tá alta. Aí você pega um empréstimo quita a fatura, só que você continua gastando no cartão de crédito e aí já tem aquele empréstimo para poder pagar. Então, quando a pessoa não tem controle, aí a bola de neve vai ficando cada vez maior, porque daí daqui a pouco é outra fatura do cartão alta, é empréstimo para pagar, é financiamento, então aí o descontrole acaba com toda a vida financeira da pessoa, né? Meu Deus, eu saí desse programa deprimido hoje. Calma, não é assim. Não, vou ter boas dicas para ajudar. Aí, Por favor. Tá vendo? Bom, antes de mais nada, vamos fazer uma chamada do boa noite aqui. Vamos lá. Já entrou na tela aí o pessoal que chegou dando boa noite. Então, Elis Lessa tá por aqui, Luciana Ávila tá por aqui, a Sueli Lessa, a Kátia Ávila, o José Lessa, o Birajara Poga e também a Helena Lima, junto com a Sheila Rodrigues, a Débora, mandando mensagem, mandando boa noite, participando com a gente. Obviamente, você que nos assiste ao vivo já pode mandar sua pergunta agora direto aqui na caixa de comentários da transmissão. Você que nos ouve pelo podcast, você pode mandar pergunta depois também, a gente redireciona para a Kate e pega a pergunta para você, se assim você o quiser. Né? Mas quem nos acompanha pelo podcast aí ao redor do mundo, né? Principalmente a galera dos Estados Unidos, que consome bastante o podcast do programa Papo Show, sua dica também vale para dólar, não vale não, Kate? A gente atende real e dólar aqui, não é isso? Com certeza, com certeza. Estamos muito O consumo tem internacionais. que ser controlado aqui, lá, né? Não Independente da importa a moeda, moeda, né? não importa. Maravilha. Vamos começar do começo, como diria o filósofo. Receita versus despesa. Aquele caderninho, aquela planilha. Isso é o primordial, é o pontapé inicial para organização e controle, vamos dizer assim? Com certeza. É aquela velha história, né? O caderninho nunca sai de moda. Na verdade, assim, a gente tem vários modos de conseguir controlar as finanças, né? O importante é você sempre fazer ali o controle dos gastos. Então, pode ser num caderninho, às vezes tem gente que prefere numa planilha de Excel. Hoje em dia, né, o celular, como você está o tempo todo, tem alguns aplicativos muito bons, assim, para você conseguir fazer o controle pelo aplicativo. Então, assim, independente do método, né, que você vai utilizar, é importante que seja o método mais prático. E aí o caderninho é, com certeza, um dos mais... o método mais Confiáveis. prático, mais rápido, e assim, o importante é você coloca lá a sua receita, qual é o valor que você tem ali do seu salário, se você tem renda extra, então tudo que você tiver ali de receita, você coloca. E aí você soma também todas as suas despesas do mês, né? Então, se você gastou no mercado, se você gastou no posto de gasolina, se você foi na padaria na esquina e gastou R$2, R$3, é importante anotar, porque são os pequenos gastos que às vezes faz a diferença no orçamento. Então, com certeza, o caderninho é um dos métodos bem utilizados. Olha, Kate, você está falando aí do caderninho, então eu vou falar agora de um exemplo que, infelizmente, eu não sigo, que é o exemplo da minha mãe, que eu não consigo seguir, mas a minha mãe controla as finanças dela no caderno. E as contas dela batem centavo por centavo com o extrato do banco, com a fatura dela do cartão de crédito, e às vezes dá diferença que o dela tá certo e o extrato do banco comeu algum centavo a mais ali, ela corrige o banco e o banco tem que fazer a correção lá, porque é ali, ó, Olha, cravado.
É isso aí. E aí pensa, de repente, se ela não tivesse esse controle que fosse no caderno, né? Como que ela iria conseguir conciliar esses valores e mostrar o que realmente, o banco está pegando um valor a mais, está descontando um valor a mais. Então, com certeza, o caderninho, eu sempre utilizei o caderninho. Agora que, assim, eu passei a utilizar, né, planilhas do Excel, principalmente aplicativo no celular, para mim também é bem rápido, né? Então, como eu estou o tempo todo com o celular, então acaba sendo mais rápido. Mas o caderno, para mim, assim, foi bem utilizado por longos anos. Tá aí. A grande armadilha, né? Antes até eu vou dar boa noite aqui para o Bruno Ferreira. Boa noite, Bruno. Bem-vindo. E aí, Bruno? A Irene. Boa noite, Irene. A Elis está falando aqui para o pessoal não esquecer de deixar o like e dar aquela fortalecida no canal. Luciana Ávila comentando que não tem juízo para isso. Ou seja, ela não é adepta do caderno. É do caderno ou do controle? Responde para a gente, Lu, por favor. E complementando isso que você mencionou, Kate, eu queria, né, ponderar aqui uma situação. Normalmente, quando a gente vai para essa questão do gasto e do controle, todo mundo vai para as contas mais graúdas, né? E fica naquela assim, legal, eu separei. Se eu pago aluguel, eu separei o aluguel, a água, a luz, o telefone, a internet, a conta, né? Seja lá o que for. E me sobrou R$500 no mês, vai. Digamos que a pessoa tem a felicidade de ter de sobra R$500 por mês. E aí, ela parte para um processo de torrar esses R$500 para falar, não, isso aqui é sobra, é meu, vou fazer o que eu quiser. Diante do cenário atual, essa questão do torrar a sobra é viável, não é? Como é que você considera essa questão de quem faz esse tipo de abordagem? Na verdade, assim, né? Quando a gente fala de educação financeira, as pessoas têm aquele preconceito de falar assim, eu vou ter que cortar os meus gastos, o meu lazer, eu não vou poder mais sair, eu tenho que guardar todo o dinheiro que eu ganho, eu não vou poder viajar, e muito pelo contrário. Quando você tem a educação financeira, você aprende a tomar conta do seu dinheiro, você consegue ter o seu lazer, você precisa ter o seu lazer, porque você trabalha o mês inteiro e você precisa destinar um valor para você poder fazer as coisas que você gosta, né? Como recompensa do salário que você teve naquele mês. Então, você guardando o valor, na verdade, sim, muita gente fala, eu não consigo guardar dinheiro. Por quê? Pega o valor lá, o salário, aí é o que você falou, paga as contas do mês, sobrou lá o dinheiro, ela vai torrar. E aí é onde vem a diferença para você conseguir guardar dinheiro é o pague-se primeiro. O que você tem que fazer? Quando você recebe o seu salário, você já vai destinar um valor para suas metas de curto, médio e longo prazo. Por isso que é importante você ter as suas metas bem claras, bem definidas, né? Você quer fazer uma viagem, você quer comprar uma casa, você quer trocar seu carro. Qual é o tempo que você quer fazer tudo isso? E aí, quando você receber o seu salário, você vai destinar 20%, 30% do seu salário para aquilo. Vai investir pensando no seu futuro, na sua aposentadoria, na sua reserva financeira. Então, aí, depois que você pagou-se primeiro, que você tirou esse valor, né, pensando nas suas metas, você paga as suas contas, aí você vai ver as suas despesas essenciais, que é aquelas despesas que você precisa para viver, né, conta de luz, água, telefone, mercado, gasolina, iFood. iFood, na verdade, já entraria mais aí na sua parte de lazer. Então, assim, 50% da sua meta você destina para os seus gastos essenciais no mês, que é o que você precisa para viver. 30% você destina para o seu lazer, para as coisas que de repente você quer fazer, quer viajar, algo assim, você destina 30%. E os 20% que você já guardou é o seu investimento, pensando lá nas suas outras metas, pensando nos seus investimentos, na aposentadoria futura. Então, assim, torrar, na verdade, você não pode sair torrando tudo que sobra, a não ser que você já se pagou primeiro, já guardou o dinheiro que você tinha para guardar, você já pagou todas as suas contas e aí ali sobrou 300, 400, R$500, aí tudo bem, aí você pode fazer o que você quiser. Já aproveitando um gancho no que você falou, Kate, você mencionou a questão da reserva financeira. Foi uma pergunta até que eles fez para a gente aqui no programa.
Já aproveitar e pedir para você explicar para a nossa audiência o que é essa reserva financeira. A reserva financeira tem que ser assim, 6 meses das suas despesas. Então, como que você faz para poder saber quais seriam as suas despesas? Esse valor das suas despesas essenciais, né? Então, moradia, luz, água, telefone, o que você precisa para poder viver, o básico, né? O que você não pode ficar sem, alimentação. Então, aí você vai saber quanto que dá no seu orçamento todo esse valor. Deu, sei lá, R$1.000. Vamos colocar um exemplo assim. Então, você precisa ter 6 meses de R$1.000, que é a sua reserva para imprevistos. Se você perder um emprego, se alguém ficou doente, se de repente você precisa, o seu carro quebrou, você precisa ir no mecânico. Então, essa reserva financeira serve para você ter essa parte dos imprevistos. Então, são 6 meses das suas despesas que você guarda. Para quem é autônomo, normalmente a gente fala 12 meses, né? Porque numa situação de imprevisto de desemprego, a pessoa não está conseguindo vender, não consegue trabalhar, ficou doente por algum motivo, não consegue, né, cumprir ali a sua jornada, e aí precisa tirar dessa reserva. Então, autônomo, 12 meses, e para quem é CLT, normalmente 6 meses, porque dá um tempo de você se recolocar, procurar um novo emprego, né? Então, a reserva financeira é isso. É uma reserva para que nos imprevistos, né, que todo mundo tem, você tenha de onde tirar sem precisar pedir empréstimo, porque se você não tem a reserva financeira, você acaba, no imprevisto, tendo que recorrer a banco, cartão de crédito, solicitando empréstimo, né, para o banco. Então, seria isso, para você evitar no futuro de depender do banco, de ter que pagar juros, você tem de onde tirar esse dinheiro. Legal. A Irene Silvério comentando aqui que ela tem uma agenda e mesmo assim não consegue se organizar. Agora vou aprender. Admiro quem tem esse controle e organização. A Helena dizendo também que tem um caderno que anota tudo que gasta e que paga no mês. Aí temos 2 exemplos de pessoas que utilizam e não utilizam o caderno. Eu até, na verdade, assim, no meu Instagram, eu cheguei a colocar lá, né, contar um pouco da minha história, por que eu fui buscar essa área de finanças, porque desde o meu primeiro emprego, com 16 anos, eu sempre tive um caderninho para fazer as anotações. Mas as minhas anotações eram somente para eu não esquecer para quem eu devia. Então, eu gastei esse mês, eu tinha fatura para pagar, estava lá anotado. Mas eu não somava, eu não fazia um cálculo eu posso gastar somente até aqui. Eu saía gastando. Então, aí eu tinha um descontrole total. Eu sabia que eu tinha que pagar, mas eu não ia ter de onde tirar o dinheiro. Então, assim, ter o caderno é importante, você anotar, mas você também ter esse controle de qual é o seu salário, até quanto você pode gastar, e mais importante ainda coloca lá a parte fixa do salário que você tem que pagar para você, que daí é para sua reserva financeira, pensando nos seus investimentos. Então, esse é o primeiro pagamento que você já tem que colocar lá fixo, para que não tenha problema de depois você não conseguir guardar dinheiro. Legal. A Irene dizendo aqui, complementando, que é totalmente compulsiva, gasta mais do que pode, é ciente e entende que isso é muito ruim. E a Débora dizendo aqui que tenta se organizar, mas o cartão de crédito é o ponto fraco. É, um grande vilão, né? A gente fez até uma pesquisa aqui no nosso Instagram, no Instagram do programa durante a semana, né, que antecedia essa entrevista, justamente para saber quais eram as dores, né, dos nossos espectadores, o que pesaria mais. E a gente teve quase que um empate técnico entre cartão de crédito e todas as outras, né, porque as outras opções eram as contas de consumo e as contas de alimentação, além do cartão de crédito. Então, às vezes, o cartão de crédito ele é o vilão sozinho e, para muitos também, é uma junção de todas as coisas. E aí eu queria usar esse gancho justamente para entrar num assunto que a gente... É uma questão do brasileiro essa, né? Essa falta de abordagem. O brasileiro ele não é educado financeiramente, ele não é educado para administrar recursos. Ele é educado para pagar contas. Né? E aí a gente tem aí gerações, né, com prejuízo em relação a isso, porque como você até usou o teu exemplo do teu caderno, né? O teu caderno era para te lembrar que você devia, e não para te dar o controle daquilo que você poderia fazer com o teu dinheiro. Eu queria que você falasse sobre isso, né? E para quem de repente tem realmente essa forma de condução, né? De falar, não, eu vou registrar dívida porque é tudo que eu tenho.
como é que faz para virar a chavinha e, além de constar com dívidas, constar também com receitas e começar a ter uma visão do todo, né? Uma análise, uma autoanálise de vida financeira? Na verdade, assim, a parte que a gente não tem a educação financeira, né? Pensando assim, a gente não lida com dinheiro desde criança, a gente não ensina na escola, poucas famílias falam disso, então esse que é um pouco mais complicado. A gente geralmente tem um tabu para falar de dinheiro, às vezes se eu estou numa situação financeira mais apertada, eu não vou conversar isso com um amigo que de repente tem uma situação melhor, tem um pensamento diferente, pode me ajudar. Nós temos muitas crenças limitantes sobre dinheiro, que dinheiro é ruim, que dinheiro... Aí todo mundo fala assim, dinheiro não compra felicidade. Então, assim, são muitas coisas que internamente a gente tem que mudar. Então, parte primeiro daí, né? Você tem que pensar que o dinheiro ele não é ruim, pelo contrário, o dinheiro é bom. O dinheiro, ele compra o conforto para sua família. O dinheiro, se alguém da sua família ficar doente, você consegue comprar um medicamento, consegue levar num hospital. O dinheiro ajuda você a realizar sonhos, a você poder viajar, você fazer um passeio, você poder ir num restaurante, comer fora. Então, assim, desde que você tenha controle, o dinheiro não é ruim. O importante é sempre lembrar disso, que a gente precisa pensar no modo de gasto. A gente não pode ser compulsivo, você tem que pensar a pergunta básica, assim, quando você precisa comprar alguma coisa, você pensar, eu preciso mesmo disso? Tá dentro do meu orçamento? Eu posso esperar mais um pouco? Porque às vezes, se uma dessa resposta for não, você já não precisa nem comprar. Porque às vezes você tá lá e você vê uma promoção. Eu até brinco com meu marido porque ele é muito da promoção. Ele vê uma promoção, a gente às vezes nem precisa daquilo, mas está na promoção, ele compra. Então eu falo para ele, a gente vai no mercado, tá na promoção, você não precisa daquele item, mas você compra porque tá barato. Às vezes você vai pagar 50 centavos, R$1, dependendo do que é mais barato, e vai ficar ali na sua casa por um bom tempo até você conseguir utilizar. Então, é sempre bom perguntar, eu preciso mesmo disso agora? Você já começa a mudar o pensamento e dá uma freada. Então, cartão de crédito, comece a sair de casa sem o cartão de crédito, deixa ele em casa. Você só sai com ele quando você for precisar comprar alguma coisa. Isso já te ajuda, porque quando você está ali na loja e você vê a bendita da promoção, você está com o cartão, você vai lá e fala, eu vou comprar, mês que vem eu vejo como que eu faço. E aí chega o mês que vem... Coça. Uma das coisas que é muito legal, assim, você pensar, quando você está na frente do vendedor, ele vai te falar, nossa, sei lá, você vai comprar um sapato, você provou, ficou ótimo no seu pé, olha, é o seu número, né, super confortável, ele vai te falar 1000 coisas, que daí, de repente, você vai falar, aquilo te encanta, né, o cheiro da loja, a promoção, que você pode parcelar, o cartão tá ali, tudo coçando, aí o vendedor te elogiando, aquilo te, né, satisfaz e fala, eu vou levar. Então, de repente, você entrou na loja, você pensa, eu vou sair daqui, vou dar uma volta, sai dali daquele ambiente, e aí, de repente, você vai pensar, eu preciso? Eu vou utilizar? Porque, de repente, também você comprar para usar uma vez e não usar mais, quando você sai da loja, seu pensamento já muda. E aí, de repente, se você falar, não, acho que eu preciso mesmo, aí você pode voltar lá e comprar, porque realmente você vai utilizar. Então, assim, várias formas de repente, você começar a pensar de um jeito diferente para poder tratar o dinheiro, tratar as suas finanças e o gasto com mais responsabilidade, tirar essa carga do cartão de crédito, porque a culpa não é o cartão de crédito, é o nosso consumismo. Acho que é isso. E isso aí é uma coisa que você falou que é muito importante, a diferença entre a necessidade e a compulsividade. Porque é muito comum a gente ver em várias lojas, principalmente loja de shopping, ou às vezes até essas lojas, hipermercados e tal, tem as gôndolas, tem as prateleiras do que eles estão vendendo, ok. Só que naquela fila do caixa, aquele corredorzinho que você vai pagar suas contas, sempre tem alguma coisa que você vai olhar, você vai falar assim, eu não preciso disso, mas eu adoraria levar. E fatalmente a pessoa acaba levando. E se você... Desculpa, pode falar, Kate. Não, pode falar.
Não, eu ia falar assim, complementar, né? Se de repente, se você pensar, eles já utilizam assim a forma onde está a sua visão para poder deixar as coisas ali que de repente você não precisa, mas você vai ver, você vai falar, eu vou levar porque já está aqui, o preço, é tudo. É o atrativo, né? No varejo não existe coincidência. Tudo que está ali foi pensado para você comprar, principalmente de forma compulsiva. Né? Friamente Inclusive, calculado. até o sentido da escada rolante. Você já reparou que as escadas rolantes nos shoppings, elas nunca são sequenciais, elas sempre fazem você dar a volta, que é para você olhar tudo. Sim. É isso né? mesmo. Eu não Você tinha é o pensado por tempo esse prisma. inteiro bombardeado com o fato de que, como diria Ciro Bottini, compra, 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 né? É aquilo lá 99% do tempo, né? E o 1% que sobra é o tempo para você pegar o cartão de crédito e poder gastar. Eu quero mandar um boa noite para Conceição, nossa Oi, Conceição. querida Conceição de todas as noites aqui com a gente, e também a mensagem que a Andrea mandou. Ela mandou uma mensagem elogiando as dicas que a Kate está passando e dizendo aqui que promoção é um problema mesmo. Aqui também tem um marido assim. A promoção, na verdade, é sempre, né, o atrativo para todo mundo, porque às vezes até a gente mesmo pensa, eu preciso comprar, e entrou na promoção, o desconto é pouco, mas você vai lá e compra, porque você fala, tá na promoção, eu já vou aproveitar. Nessas horas a gente precisa lembrar do Július, né? E dizer que se eu não comprar, o desconto é maior. Sai mais barato. Dona Sueli Lessa dizendo aqui que o que ela mais gosta de comprar são sapatos. E já chegou a comprar de 4 a 5 pares de uma vez. Hoje ela já consegue se controlar e compra só 3. Dona Sueli Lessa é uma centopeia, por acaso? Como assim? 4 a 5 pares de sapato? Que fase, hein, Dona Sueli? Que fase. Não, mas acho que quando tem essa possibilidade, eu acho incrível. A gente estava falando de gastos com coisas básicas. Fizemos também uma enquete na página do programa essa semana, se é para saber o que as pessoas estavam achando sobre o aumento dos preços no mercado. Se elas achavam se as coisas estavam muito caras ou não. Para minha surpresa, eu achei que o resultado da enquete ele seria 100% de todo mundo achando que as coisas no mercado estavam caras. Mas não, tivemos 2% dentre os vários votos que nós recebemos ali na enquete, falando que não acha que os preços no mercado estão caros. É uma coisa que chega a assustar, porque você vai no mercado antigamente com R$100 você fazia a compra do mês. Hoje em dia, com R$100 você compra 5, 6 itens da sua compra do mês e ainda fica faltando dinheiro. Tá caro mesmo a coisa no mercado, Kate? Como que tá isso? Com certeza, tudo, né? Tudo tá caro. Na verdade, se você pensar, a gasolina tá cara, o transporte público tá caro, o supermercado, você vai, é o que você falou, você vai ali com R$100 e você não traz mais nada. Antigamente você vinha cheio de sacola, hoje em dia você não compra nada. A inflação está muito alta, o nosso salário não acompanha, para o governo, de repente ele coloca lá, a inflação foi de 4, 5%, mas não é isso, porque um alimento, o saco de arroz por um tempo aí estava exorbitante o valor, agora até que deu uma baixada, mas não chega no valor que estava antes. Então, com certeza está tudo muito caro. A gente está num caminho que logo, logo o petróleo vai estar mais barato que o arroz, né? A Paty Ferreira está mandando um comentário aqui muito interessante que ela diz o seguinte: o que funcionou para mim, para me livrar do desejo de comprar coisas supérfluas, foi entrar nos sites, escolher, simular a compra e fechar a página depois de um tempo. É interessante. É bem interessante. Olha, mas que autocontrole, imagina, né? Não, você tá lá, você simulou. Se você não bota o número do cartão de crédito ou se vai pagar no boleto, enfim, cara, não vai acontecer nada. E para quem tem a compulsão da compra, vai ficar aquela sensação do quê? Não, eu concluí o processo. É verdade, né? É uma boa tática. Paty, sensacional. Gostei. Patenteia e vende, porque é fantástico. Ela diz aqui, às vezes a ansiedade nos dá vontade de comprar, mas quando as coisas chegam, aquela sensação já passou faz tempo e a conta vem junto, né? E de fato, tem essa questão, né? Tem um pessoal que tem uma depressão. Na verdade, assim, a compra ela causa uma euforia e a fatura do cartão causa uma depressão. Né? É quase que uma questão de. É quase como um consumo de uma droga, né? Cocaína dá euforia e depois vem a depressão, né? A pessoa fica ali
né, totalmente para baixo. E com quem tem a compulsividade por compras acontece parecido com isso, né? Já tem estudos que chegam nessa informação. Ó, o Vicky mandando mensagem aqui, ó. Boa noite, caros. Estou aqui Oi. quietinha, porém na escuta. Um abraço para nossa convidada. Um É assim. abraço. Uma pena ela Assim, não estar Vicky, aqui hoje. Ah, Vicky, sua falta sua está vida. sendo sentida, viu? Lamentável, hein, Vicky? Isso não se repita. A gente segue com os comentários e com as mensagens, e essa abordagem de que tudo ficou muito caro e a nossa renda passou a não acompanhar, é aí que está o pulo do gato, Kate. E de repente é muita gente que veio para essa live hoje querendo justamente entender, falar, tá, numa situação como a atual, qual é o caminho? Por quê? Você tem uma defasagem em relação àquilo que você ganha com aquilo que você precisa comprar, né? O seu poder de compra caiu. Você tem a guerra da compulsividade para vencer e um mês para sobreviver. Qual que é a linha de percurso para chegar para chegar do outro lado, vai? Para sobreviver. Porque, na Sim. verdade, infelizmente, o caminho que a gente tem é esse, né? Tá difícil para todo mundo, né? Tá cada dia mais difícil, na verdade. Então, assim, algumas dicas bem rápidas, né, mais básicas do dia a dia, seria, vai no supermercado com a listinha feita, olha lá o que você realmente precisa, porque às vezes também a gente vai no supermercado, compra lá várias coisas que não precisa, deixa em casa, vence, joga fora. É dinheiro no lixo. Então, uma Sim. primeira dica é, faça a lista de compras, vê lá o que realmente você vai precisar, e aí você vai no supermercado e vai comprar aquilo, né, que estiver na lista. Uma outra dica seria estabeleça um limite para o mercado, mas um limite que seja real, porque não adianta você falar assim, eu quero gastar R$ 300 de compra no supermercado, e o que você precisa comprar, não vai conseguir comprar com R$ 300. Então, assim, é mais ou menos o valor que você vai conseguir comprar, né, sendo realista, na verdade. E aí você fala assim, se sobrar, de repente, se tiver dentro do orçamento, eu compro alguma coisa diferente, um Danone, uma bolacha, um salgadinho, alguma coisa que eu vi de diferente. Porque a gente tem o costume, às vezes, vai no supermercado e aí você vê lá um pacote bonito de um doce, de alguma coisa salgada que é diferente, e você coloca no carrinho. Aí quando chega no caixa, o valor está muito maior do que você esperava dentro do seu orçamento, né? Então, uma segunda dica aí seria estabeleça um limite para o supermercado. Uma outra coisa também que ajuda bastante seria você pesquisar os preços nos supermercados. Dias de promoção, ir no supermercado em dia de promoção, às vezes você precisa comprar legumes, fruta, aproveita o dia da feirinha, que com certeza você acaba tendo um desconto aí, né, bem legal, às vezes, dependendo do que você vai comprar. Supermercado atacado, você consegue bons preços, então a gente tem alguns mercados grandes, né, atacado, só que também não adianta, você precisa de um item, aí chega lá a promoção, o desconto é acima de 3, 4 itens. Então você também tem que estabelecer mais ou menos se a sua compra do mês ajuda, né, dentro do que o mercado ali, o atacadão vai oferecer. Mas normalmente o desconto do atacadão é bom para quem faz compra do mês, assim, uma compra grande, você consegue ter um bom desconto também. Vale a pena. Ok, eu vou aproveitar e vou fazer um combo aqui de duas perguntas, porque uma coisa a gente vê muito na televisão falando que a inflação está alta, que a culpa dos preços estarem altos é da inflação, mas muita gente às vezes não sabe o que é inflação. Então, e a gente vai no mercado, mesmo com a inflação alta, a gente vê as filas dando volta nos caixas. E a gente, pelo menos eu sempre me questiono, eu falo assim, pô, o povo não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro, mas as filas do supermercado estão sempre cheias. Então, eu queria te perguntar, o que você acha disso e que você pudesse explicar de uma forma mais resumida, o que é a inflação para uma pessoa leiga que não entende nada de economia? Sim. Na verdade, a inflação ela é medida, né, pelo governo de acordo assim, com aquilo o que a gente vai gastando, o que a gente vai consumindo, e o governo aumenta o valor, né, tem uma taxa aí de aumento
para poder, ele infla o valor do produto, né? Então, assim, para de repente não ter o desabastecimento do arroz no mercado, então é aquela coisa da lei da oferta e demanda, né? Quando a demanda está muito alta, aí vem aquilo, o Brasil precisa importar, o Brasil precisa exportar, então uma coisa vai puxando a outra. Não está chovendo, aí a gente não consegue fazer a colheita, e aí não consegue chegar no supermercado tudo que de repente a gente precisaria. Então, acaba o preço, conforme a oferta é pouca, o valor do produto vai aumentar. E aí, nesse aumento que tem, que é a inflação que infla o valor do produto, o governo vai tirar uma média, ele vai ver tudo que aumentou ali durante o mês, e ele tira ali uma média de quanto mais ou menos aumentou na base dos produtos básicos, né, de uma cesta básica, por exemplo. Então, mais ou menos a inflação seria isso. Aí uma outra coisa que você apontou, mesmo com os preços altos, os supermercados continuam cheios. De repente, o que a gente pode pensar as pessoas frearam um pouco em relação por causa da pandemia, principalmente, né? Ninguém estava saindo, então, de repente, restaurante, essa parte assim diminuiu, e aí as pessoas começaram a cozinhar mais dentro de casa, muitas pessoas perderam o emprego, então acaba tendo que recorrer à compra no supermercado para poder fazer as coisas dentro de casa, para poder cozinhar dentro de casa. Então, por isso que as coisas aumentaram muito, porque todo mundo correu para o mercado, e aí, para não acontecer de faltar, de não ter mais, o preço acaba subindo mesmo. E assustando a gente, né? Mas tudo bem. Sim, tem pergunta aí, Cassiano? Né? Olha, o pessoal está mandando parabéns para a Paty aqui, né, pela abordagem que ela teve da compulsão das compras, de como que ela resolveu. Muito bem, Paty, aí ó, já está encontrando colegas aí, partners para compartilhar a ação. Antes de você complementar, Kate, eu só vou fazer a nossa lição de casa aqui, que é pedir para você que está nos conhecendo hoje, espero que esteja gostando, espero que esteja sendo, né, satisfatório para você este programa, e se estiver sendo e você quiser, você pode dar uma curtida nesta live, deixar o seu like, também pode se inscrever no nosso canal e assim poder nos acompanhar ao vivo toda terça-feira ou no nosso podcast, também em todas as plataformas. Você pode ouvir todo o histórico aí, temos mais de um ano de programa Papo Show aqui via internet, né? Nós temos uma história antiga aí no rádio, mas temos um pouco mais de um ano aqui no YouTube. E você pode conferir todos os outros programas, tanto na versão do podcast, quanto aqui no YouTube, quanto nas nossas páginas, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá certo? Então, aquele like aqui, vai dar aquela fortalecida. Agora, se você chegou até aqui e gostou, dá uma acionada no badalo, tá bom? Beleza. Por favor. Kate, você ia complementar alguma coisa que você falou sobre ontem? Sim, ontem, na verdade, eu estava assistindo até o jornal e aí passou sobre a parte do supermercado, falando que o brasileiro ele está se alimentando muito mal por causa do aumento, né, do valor dos itens. E aí uma pessoa que estava lá, e aí ela falando do miojo, né? Estava ali comprando o macarrão instantâneo, porque era o alimento que ela tinha dinheiro para comprar. Então, assim, é muito difícil você ver, né, que as pessoas não conseguem mais comprar o alimento que seria mais saudável, que sejam legumes, seja uma carne, um frango, um peixe, e aí ter que recorrer para essa parte do macarrão, que é o que acaba sendo mais barato e que é o que a pessoa consegue comprar, né? Sim. Tem um comentário do Bruno aqui, ele está falando, ó, cartão de crédito para a grande maioria é um vilão, mas utilizando com consciência, o plano de recompensa não seria um benefício interessante? Você acha que sim, Kate? Certeza. Com certeza. Tem ótimos benefícios o cartão de crédito. Eu, assim, para quem tem controle, eu sou a favor de ter o cartão de crédito. E assim, você consegue viajar, você consegue ter milhas. Tem gente na internet que, se você procurar, fazendo dinheiro com cartão de crédito. Você acumula lá o valor das milhas, você compra a milha por um preço, vende por outro nesses esses grandes sites que tem.
Então, com certeza, você consegue cashback, tem cartão que tem cashback. Dependendo do benefício do cartão de crédito, você tem bastante recompensa. Eu conheci pessoas Tá vendo? que tinham a utilização do cartão de crédito, eles pagavam todas as contas com o cartão de crédito. Tudo que era possível pagar, eles pagavam com cartão de crédito justamente para ter um valor alto de fatura, para ter um nível de recompensa de bônus e de milhas acumulado maior, e com isso poder fazer essas negociações de troca, de utilizar para Sim. viajar e assim por diante. Né? Realmente, Olha, é uma questão do controle mesmo para chegar nesse grau de utilização. Né? assim, Obrigado, Bruno. Inclusive, eu utilizo o cartão de crédito já pensando nos pontos, assim, vai no mercado, cartão de crédito, vai pagar alguma coisa, tem a possibilidade de passar o cartão de crédito? Então passa, porque a gente consegue acumular milhas, né? Acumular pontos lá, e aí ajuda bastante. Então, de repente, tem alguns outros benefícios, né? Não é somente essa parte de pontos, de cashback, dependendo lá a categoria do cartão de crédito, banco emissor, você tem alguns outros benefícios também para quem viaja bastante, é bem legal. Uma parte de seguros, tem algumas outras coisas assim. Então, vale a pena sim. Posso aproveitar, fazer um momento polêmica aqui? Eu sou o tipo de pessoa que, quando eu vou no mercado comprar alguma coisa, em qualquer lugar, e eu pago em dinheiro, eu não sou muito a favor daquela conversa de posso te dar o troco em bala? Posso ficar te devendo tanto? Isso é um sinal de que eu estou dando valor e me preocupando ao meu dinheiro e não aceitando o troco em bala ou que a pessoa fique me devendo? Ou eu sou muito mão de vaca? Porque se você for parar Não. para pensar, acumula, né? Sim, com certeza. E assim, né, o estabelecimento ele tem a obrigação de te devolver o valor em dinheiro. Assim, se você quisesse bala, você ia pedir, né? Olha, a diferença que pode Obrigado. me dar em bala. É Não, eu isso. acho que Dá um babalu, né? você tá dando valor ao seu dinheiro, né? Ao seu suor, com certeza. Na minha É porque opinião muito, também. mas é porque muitas vezes você vai no mercado, você aproveita aquela promoção que tá um preço legal, e aí chega no caixa e fala, eu não tenho R$ 1, posso ficar te devendo R$ 1? Aí já foi o que você economizou na promoção, você deixou pro caixa. Já era. Isso mesmo, isso aí. Às vezes você tá lá dentro, aí você fala assim, olha, tem gente que determinado produto gosta de determinadas marcas. Tem gente que fala assim, não, eu vou no que tiver mais barato para poder economizar, porque às vezes o produto é similar e tá tudo bem. E aí você economiza 20 centavos num produto, 10 centavos no outro, daí é o que você falou, quando você chega no caixa, aí a pessoa fala, olha, vai ficar 40 centavos aqui porque eu não tenho para te devolver. Então, o que você economizou lá dentro acaba ficando ali. Aí não vale a pena, né? Conceição dizendo aqui que todo mês dá um presentinho. Só o nosso que nunca vem, né, Conceição? Tá Ô, bom. Conceição, cadê Conceição? Olha. Não, ela ia patrocinar a gente, ela ia fazer, né? Ela ia vestir o programa. E aí agora já não desistiu. Olha, Conceição. Lamentável. Ah, eu vou te chamar em box, Conceição. Eu vou passar o número do nosso Pix do programa Papo Show, depois a gente conversa sobre isso. Conta pra ninguém. Que afinal de contas, se você todo mês dá um presentinho, a gente também quer. Mas vem cá, você dá esse presentinho aí no cartão, tudo controladinho, tudo certo? Ou, assim, nem tanto, Conceição, como você de repente gostaria? Conta pra gente aqui. Dentro dessa ação que a gente vive do segurar demais ali, o momento da pandemia fez isso com a gente, né? Teve gente que represou o gasto. E aí, quando teve uma brechinha para fazer qualquer coisa, assim, despirocou de um jeito que algo nunca antes visto na história desse país, né? A pessoa achou que ela tinha que comprar tudo de uma vez e é delivery, é compra na internet e tal. E aí depois a pessoa caiu em consciência de que assim, né? A vida real estava diferente daquilo que ela achava, justamente porque ela começou a encontrar variação de preço, começou a encontrar uma coisa que eu acho que eu pensei para comentar aqui no programa de hoje também, o quanto a gente é refém de certas coisas, né, por conta da necessidade de comprar. Se a gente for analisar historicamente, a gente já teve rolo de papel higiênico com 44 metros. Hoje, você já encontra no mercado rolo de 20. Só que com o preço de 44. Então, E né? a gente tá caminhando para um processo que daqui a pouco a gente vai ter que comprar papel higiênico por metro.
né? É Porque isso. e a questão e eu uso esse exemplo do papel higiênico para comentar de outras coisas que diminuíram absurdamente o tamanho das suas embalagens e que o preço não caiu, Continua. É isso. né? A gente Olha vai como até o mercado nos trata também, né? Tem bastante coisa, na verdade, se você pensar, né? Às vezes, o pacote de bolacha, ele diminui, aí agora eles colocam lá, antes tal peso, agora tal peso, né? E é o que você falou, o preço continua o mesmo. Eles acabam, acho que, diminuindo, né, a quantidade para não ter que mudar o valor, de repente, para não aumentar tanto o preço, mas aí eles diminuem a quantidade. E aí dá aquela enganada em quem está comprando, porque você fala, continua o mesmo preço, mas aí, para quem não vê ali, às vezes, aquela parte miúda da mudança do peso, acaba pensando que está do mesmo jeito, né? E a falando gente essa questão. acaba não reparando nisso, a gente acaba meio que sendo enganado ali por tabela, né? Não que a gente é enganado, porque, obviamente, é uma coisa totalmente perceptível. Mas veja só como é, né? Então, o ponto da valorização do nosso recurso e de como a gente gasta ele, realmente isso precisa estar na nossa mão, de fato, para que a gente consiga administrar e até fugir desse tipo de situação, para que as empresas sintam isso, né? As empresas percebam o que elas estão fazendo e como não existe dor maior no ser humano do que a dor do bolso para poder, né, estruturar certas coisas. E sabe uma coisa que é muito complicada também? É a questão da indução. Tem muitos sites, quem está acostumado a comprar pela internet, que na hora que você vai comprar, o site está marcando um preço lá X, mas você não se atenta se aquele preço é em real, ou se aquele preço é em dólar, ou se o site é um site gringo trazendo o preço em português. Aí você compra achando que é um valor, quando chega a tua fatura, aquele valor foi convertido em dólar no dia do fechamento da tua fatura, e aí a sua compra acaba saindo às vezes 50% mais cara porque você não percebeu. Estou falando aqui desses sites de compra gringos, sites de aplicativos que a gente vê para comprar quando você está jogando e entra aquela propaganda, você clica, isso é tudo cobrado em dólar e a pessoa não percebe. Aí a fatura do cartão de crédito chega, a pessoa tem um infarto porque não esperava aquele custo. Sim, é isso mesmo. Olha, eu já tive um problema assim. Uma vez eu e meu marido nós íamos viajar e aí a gente fez uma reserva de um hotel. A gente pesquisando lá, foi até a gente achou lá a promoção e aí a gente fez a reserva. Só que a gente não percebeu que o site era de fora e que vinha a cobrança depois, né, em dólar. E aí quando fez a conversão, pelo dia que a gente fez a reserva, o valor veio maior do que esperávamos. E aí, quando chegou a fatura, a gente tomou aquele susto. Daí eu entrei em contato com o site, né, lá, a empresa fez o reembolso, fez lá o estorno, porque eu falei que eu não estava de acordo, e aí eles reembolsaram, mas acontece mesmo. Que bom que você conseguiu, porque é difícil, né? Eu consegui. Conceição tá falando aí, Cassandra. Ela respondeu, ó, no controle, e me dou presentes, Natal, Dia dos Namorados, Dia dos Pais. E ela diz aqui que os meus presentes são assim, no valor de 25, 30 reais, mas não vou ao salão de beleza, por exemplo. Tá, é um ela equilíbrio, ela encontrou um equilíbrio para poder se autopresentear. É interessante isso. Essa é uma tática também, né, Kate? Eu ia falar, isso é muito legal, assim, porque ela coloca os presentes dentro do orçamento dela, o que muita gente às vezes não faz. A pessoa quer ir para o salão, a pessoa quer sair para restaurante no final de semana, ela pede iFood durante a semana e vai gastando. E aí, quando chega aniversário de alguém, ela vai lá e compra o presente, aí chega dia dos pais, ela compra o presente. Aí, era um imprevisto. Não era imprevisto. Tá previsto que aquela data, a pessoa, né? O Dia dos Pais é em agosto. Então, assim, desde que você coloque dentro do seu orçamento, é muito bom, assim, porque você vai conseguir dar presente, você não vai se desorganizar, né, financeiramente por isso. Então, eu acho bem legal. De repente, ela encontrou uma forma, né, de presentear, estar dentro do orçamento dela e ela abriu mão de alguma outra coisa. Isso é bem importante. Ela comenta até a tática que ela usa. Ó, meu cartão de crédito me deu o limite, ó, e só compro na virada do cartão. E aí ela ganha mais dias, né? Normalmente são 40 dias, né? Entre a data da virada e a próxima fatura. E aí você ganha esse recurso, né? E aí, assim, tem uma outra coisa, né, referente a utilizar o cartão de crédito também, que é bom.
De repente, que nem eu e meu marido, que a gente faz todo, né, a maior parte a gente coloca tudo para o cartão de crédito. A gente sabe o limite que a gente pode utilizar no mês. Então, assim, no começo do mês, de repente, você tá ali, eu vou sair, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando chega no meio do mês, você vê que já tá chegando próximo do limite que você estabeleceu, você começa a dar uma freada, porque daí você sabe até onde você pode ir, né? Aí, de repente, não, ainda está tranquilo, então aí você pode ir e o cartão é uma boa opção para você também controlar o seu gasto, né? Ter o seu limite ali do mês. Ou se você é uma pessoa que, como eu, não sabe controlar, não tenha cartão. Mas eu estou em processo, tá, Kate? Eu estou aprendendo. Quem sabe um dia, talvez, quando eu organizar minhas finanças, eu volte. Mas por enquanto é algo que eu cortei da minha vida, porque eu só uso para abastecer o carro e agora nem de carro eu estou indo mais. Então, é o tipo de coisa que, se você não tem controle, se você não tem essa habilidade para ter esse equilíbrio que a Conceição mencionou, por uma questão de para não. É melhor. Melhor não ter, né? É melhor não ter, é melhor não ter. Porque senão aí você acaba tendo descontrole ali, você vai entrar numa bola de neve e aí você não vai ter nunca uma vida financeira saudável, né? Exato. E a Conceição complementa a resposta dela dizendo: não vou no salão, mas me cuido, viu, gente? Ó, unhas, cabelo, depilações, mas eu mesma faço. Ótimo. Aí sim. É a própria cabeleleila Leila. Cabeleleiração, né? Né? Thaís, boa noite, querida. Gente, hoje não deu para chegar no horário. Esse assunto me interessa muito e verei o programa completo depois. Exatamente, o programa fica disponível na íntegra, é bem legal para quem quiser reassistir. Thaís, você é a guardiã das nossas hashtags, Thaís. Precisamos de uma hashtag, Thaís. Produção, Thaís, produção. Vamos lá. Com a questão, principalmente da alta da gasolina, né, e o ponto, né, o Abel acabou de comentar que ele mesmo abandonou o carro e agora está usando condução, transporte público. A gente sabe que, principalmente para quem mora nas grandes cidades, é um pouco complicado e dependendo do deslocamento, né, isso gera um baita transtorno. Mas, com base em tudo isso, medida de economia seria a melhor alternativa, Kate? Com certeza. O jeito assim que de repente ele encontrou para poder economizar, se é o transporte público, então é uma alternativa bem válida, né? Ou de repente, assim, se ele não quisesse o transporte público, ele poderia pensar: tem outras pessoas que poderiam dividir comigo, né, esse gasto? Eu vou para o trabalho, tem outras pessoas no caminho que eu conseguiria, também seria uma outra alternativa. Então, às vezes, assim, para você colocar as finanças no controle, né, você precisa tomar algumas medidas. E onde você puder enxugar ali, tirar, né, o gasto mais. Às vezes, isso que é importante, é legal você fazer o controle num caderno, né, o método que você utilizar na planilha, para você ver onde você está gastando mais. No supermercado? Então, eu vou diminuir o mês que vem, eu vou ver o que eu posso diminuir no supermercado. É gasolina, transporte? Então, eu vou diminuir aqui, como que eu faço? Eu ando muito de Uber, eu vou diminuir, não vou mais de Uber, vou começar a usar o ônibus, né, o metrô, que eu tiver que utilizar, para poder economizar. Então, economia, com certeza, ajuda bastante. Kate, você estava falando dos aplicativos aí agora. Tem algum aplicativo que você consegue dar de dica para a gente, assim, esse é um aplicativo simples e básico para quem quer começar? Olha, tem o Mobius, que ele é bem legal. Tem o Organize é o que eu utilizo, eu também gosto bastante. E tem o Minhas Economias. Acho que esses, assim, são os mais conhecidos e que são fáceis de utilizar. Tem alguns, eu dei até umas dicas no meu Instagram lá, tem um post lá sobre os aplicativos. Tem alguns que você coloca lá os seus dados, né? Só que daí vai precisar da senha. E ele faz todo o controle para você. Ele pega lá quando você gastou no cartão de crédito, você acessa o aplicativo e já vai estar tudo lá, da sua conta corrente. Também é legal para quem às vezes esquece, mas quer controlar, é um jeito de ter o controle. Legal. Anotou, pessoal? Ó, 3 aplicativos legais, hein? E ela deu a dica lá no perfil dela do Instagram que você pode também ir para lá, já segui-la no Instagram e assim também acompanhar as dicas. Eu tenho um comentário a fazer a respeito
Na verdade, não é um comentário, não. Eu preciso colocar o comentário aqui, porque afinal de contas precisamos louvar a eficiência da nossa equipe, né? E Thaís, como sempre, comprovando sua eficiência, ela já tem a nossa hashtag de hoje, que é sem noção não tem cartão. Boa! Sem noção não tem cartão, ok? Tá aí, Muito Thaís. bem, ó, Thaís. Ó, É sensacional. isso que é E eficiência. tem mais uma, porque afinal de contas ela dá opções, né? Não contente em ser a guardiã das hashtags do programa, ela cria opções. E a segunda opção é Papo Show da Economia. Ó, dá até nome de mercado, né? Boa. Muito bom. Obrigado, Thaís. Sensacional. Agora eu queria que você desse uma informasse a nossa audiência aqui, Kate. Você está com um trabalho de consultoria e que você acompanha pessoas para fazer justamente essa questão da organização das finanças das pessoas, isso com uma forma de consultoria. Dá um briefing para a gente de como é esse trabalho, como é que funciona, e até para que quem estar aqui nos assistindo se interessar te procurar. É isso. Eu tô com a consultoria, né, aberta agora, as vagas de agosto. Então, a consultoria, assim, é para quem tem dívidas, para quem precisa somente, né, se organizar financeiramente, para quem quer montar a sua reserva financeira, para quem quer aprender a cuidar do seu dinheiro. Então, na consultoria, eu tenho um método, né, de aplicar para a pessoa, só que esse método ele acaba sendo exclusivo. Então, primeiro eu tenho que entender como está a situação financeira, né, do cliente, e aí a gente monta um plano ali para poder ser executado. São 5 encontros, normalmente, inicialmente, né? São 5 sessões, e a cada 15 dias que a gente faz essas sessões. E é isso, para quem de repente precisa de ajuda, entra lá no meu Instagram, né? Você no controle.finanças. Eu estou lá todos os dias dando dicas e estou com a consultoria agora aberta. Tem lá no link, tem na bio, tem o link para você poder acessar. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar um direct e eu espero poder ajudar. Conto com né, o que de repente vocês puderem, pode contar comigo. Tá aí. Ferramentas tem bastante, né, Kate? Eu acho que você deu várias dicas importantíssimas, mas no fim das contas, a consciência pessoal do quanto eu tenho, do quanto eu posso gastar, ou do quanto eu quero me endividar, porque às vezes a pessoa está disposta a isso. A consciência pessoal sobre isso é o que vai nortear ali para a pessoa conseguir começar, de repente, sair de uma grande dívida ou sair de um grande problema. Porque os aplicativos, eles ajudam, mas não adianta nada se a pessoa não estiver disposta, né? E continuar Sim, com gastando. certeza. A primeira coisa, na verdade, o principal, né, é a consciência, é a pessoa falar, eu quero, eu preciso de ajuda e eu quero sair. Então, é que nem você falou, os aplicativos estão lá, ajuda bastante, mas se a pessoa não quiser, ela vai marcar ali, vai fazer igual eu fazia antes com o meu caderninho. Ela vai anotar por anotar e vai passar o mês, aí fala, mês que vem eu vejo como vai ficar. Esse mês surgiu um imprevisto, surgiu uma festa, surgiu um passeio, uma viagem, eu vou e depois a gente vê como fica. Então, a primeira coisa é a pessoa querer, né, a mudança, ela pensar no que realmente vai ser bom para ela, tem que pensar, tem que ter as suas metas claras. Eu acho que uma das coisas assim principais também para a pessoa querer mudar é ter as suas metas claras. Quando você tem isso, né, ali no papel, o que você quer alcançar, fica mais fácil para você ter controle, para você economizar, porque você tem um objetivo. Tá aí. Olha, nossa audiência aí tá elogiando você, Thaís. Ó, dicas maravilhosas, a Débora Almeida tá falando. Obrigada. A Helena também mandou mensagem aqui dizendo que gostou muito das dicas de hoje. Então, o primeiro passo é conhecimento, né? É saber o que eu tenho, o que eu consigo comprar, o que eu consigo pagar com aquilo que eu tenho. Depois, como é que eu faço para controlar tudo isso? E assim por diante. A gente pode cravar dessa forma ou falei Sim. bobagem?
Não, com certeza falou certo. A primeira coisa é o pague-se primeiro. Isso é o mais importante para você conseguir alcançar suas metas, pensando lá nos seus objetivos. Então, receber o salário, não pensa, eu vou pagar as minhas contas e o que sobrar eu guardo. Não, muda esse pensamento. Pensa no pague-se primeiro. Você retira primeiro o valor que você vai investir, no que você vai guardar. Depois você separa ali o valor das suas despesas, né? O que você tem ali durante o mês, e aí o que sobrar é o que você vive ali durante o mês. Acho que fica assim bem mais claro e as pessoas conseguem, né? Guardar dinheiro, pagar as contas e ainda ter o seu lazer. Boa. É isso aí, gente. É aquela velha, se organizar direitinho, tudo dá certo, né? É isso aí. E aí você vai poder investir no teu futuro. Muita gente, às vezes a pessoa fica com o futuro preso por conta de uma situação, né, da vida atual, né? O futuro dela não se desenrola, porque, por exemplo, ela precisa, de repente, fazer um curso para melhorar a condição profissional dela, e ela não consegue fazer porque o recurso que ela tem não dá a ela a condição financeira de fazer o curso. E aí o ciclo não se desenrola daquilo, né? Às vezes a isso mesmo. gente precisa tomar uns presta atenção da vida, né? O objetivo dessa live hoje era justamente fazer esse chacoalhão e ser uma prestação de serviço justamente para colocar para você que nos assiste, para você que nos acompanha, e que de repente está com uma situação parecida com essa, ou está muito pior do que isso, que existem caminhos, existem soluções, existem escolhas e principalmente existe o teu controle da situação, né? Hora de tomar o controle, a gente está no mês de agosto ainda, até dezembro, por exemplo, tem chão, são só 4 meses, mas em 4 meses muita coisa pode acontecer e de repente você pode ter aí uma virada para uma resolução para 2022 de coisas bem diferentes daquilo que de repente você viveu até agora, né? Não quero ser o coach aqui, o felizão, né? E muito menos ficar jogando palavras ao vento, mas só para servir de alerta mesmo, para que isso faça sentido na tua vida de alguma forma. É isso mesmo, Resumiu porque bem. às vezes a pessoa fala, eu tenho dívida, eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo sair dessa situação, eu ganho pouco, mas aí ela ganha pouco, e aí é o que você falou, ela não investe de repente num estudo, em algo para melhorar e ter um salário um pouco melhor, ela continua gastando, e aí é aquilo, eu trabalho somente para pagar os boletos. Então, tem que mudar um pouquinho o pensamento. De repente, faz uma renda extra, para conseguir fazer um curso e melhorar ali no seu trabalho, buscar, né, uma renda, uma outra fonte de renda para poder ter uma qualidade de vida um pouco melhor. E pensar sempre assim, nunca é tarde para começar. Eu estou com dívida agora, aí tem um jeito de você conseguir quitar suas dívidas, vai guardando de pouquinho em pouquinho para sua reserva financeira, porque num imprevisto você tem de onde tirar e aí não entra em dívidas novamente. Dicas de ouro, hein, pessoal? Dicas a peso de ouro, inclusive. Na cotação do ouro. Abel, você tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que a gente já está no nosso limite de tempo. Eu quero agradecer muito a Kate. E eu acho que o mais interessante de tudo isso que a Kate falou hoje, todas as dicas, você tem que ter a consciência do que você está disposto a começar a dar o primeiro passo. A Kate deu várias dicas importantíssimas aqui, mas se você que está assistindo a gente não der o primeiro passo e falar assim, eu quero mudar e quero tentar fazer alguma coisa, como o Gastão aqui resolveu largar o carro em casa e começar a trabalhar de transporte público, nada vai mudar. Se a gente não muda, nada muda, não existe fórmula mágica, a consultoria da Kate não vai fazer você dormir pobre, acordar rico, milionário, ela vai fazer você se organizar, vai fazer você ter uma consciência de como esses gastos podem ser melhor empregados ou não. Então, assim, pensa nisso, dá o primeiro passo que você já vai estar fazendo uma grande coisa por você. Maravilha. Kate, suas últimas considerações. Eu quero, obviamente, agradecer a tua presença e o teu tempo, né, em estar com a gente aqui hoje, né, de programar, ajustar tudo aí na tua agenda para poder estar aqui e bater esse papo com a gente. Com certeza, né, pelos comentários que a gente está recebendo aqui, foi extremamente importante. Essa live vai ficar, né, ad eterno aí dentro do nosso portal e com certeza ela vai ser muito consultada pelo conteúdo que ela tem e por aquilo que você nos ajudou a fazer. Queria que você desse as suas considerações, por favor. Obrigada.
Eu queria agradecer mais uma vez, né, por poder estar aqui, por poder ajudar. O intuito do Instagram sempre foi esse, poder ajudar as pessoas a melhorar, porque eu vejo o quanto as pessoas precisam da educação financeira, o quanto as pessoas, assim, estão endividadas, ou às vezes nem estão endividadas, mas elas não conseguem fazer sobrar dinheiro para poder ter uma qualidade, né, uma vida financeira mais saudável. Então, estar aqui é um prazer, né? Foi maravilhoso para mim poder levar um pouquinho daquilo que eu sei para as pessoas. E quem precisar, eu estarei aqui sempre à disposição. Entrem lá no meu Instagram, tem bastante dicas. Eu vou trazer mais conteúdos lá, então estou sempre à disposição. Acho que é isso. Muito obrigada. Bom, colocando no GC aqui o Instagram, para que você possa ter acesso a todo o conteúdo da Kate, tudo aquilo que ela está produzindo e vai produzir ainda com relação a finanças pessoais, todo o acompanhamento, a consultoria, enfim, você precisa correr para lá e seguir o Instagram da Kate e receber desse conhecimento, né, ter essas informações. Eu tive um grande amigo de muito tempo atrás que ele dizia: conhecimento não ocupa espaço. Então, Exatamente. vá atrás do conhecimento. Tá E certo? como nós sabemos aí que temos na nossa audiência pessoas com deficiência visual, você que está ouvindo o nosso programa pelo podcast, o arroba da Kate é vocênocontrole.financas, sem o cedilha da palavra finanças. Vocênocontrole.finanças. Maravilha. Bom, infelizmente a gente tem que cortar por aqui, porque senão o YouTube nos derruba, mas você pode mudar isso curtindo e se inscrevendo, curtindo essa live e se inscrevendo no nosso canal, aumentando o nosso número lá para que a gente possa ser validado pelo YouTube, tá? Essa é essa nossa caminhada de vida, né? Que o YouTube nos aceite. E você A precisa gente nos quer ajudar ganhar nisso. dinheiro com ele também, monetizar o YouTube. Isso Precisamos. aí. Então, ajuda nós, pô. Eu quero agradecer a todo mundo que se conectou, a todo mundo que curtiu, que compartilhou, que participou das nossas enquetes no decorrer da semana nas nossas mídias sociais, todo mundo que fez todo esse barulho para que essa live pudesse acontecer hoje e ser tão maravilhosa quanto foi. A gente não vai embora sem uma nova hashtag de Thaís, porque hoje a produção tá fortíssima hoje da Thaís. Todo vapor. Ela já mandou uma terceira hashtag, que é essa daqui, Papo Show é Papo Cabeça, e a gente faz isso. A gente traz assuntos interessantes, a gente fala bastante abobrinha, a gente fala bobagem, a gente quer dar risada e a gente também quer o seu bem, trazendo assuntos que façam importância e sejam relevantes para você e para a sua vida. A gente volta ao vivo na próxima terça-feira, como toda terça-feira, às 9 da noite. Esperamos você com o time completo, esperamos com o Vicky Araújo nessa janelinha junto com a gente. E você pode ver e rever este programa quantas vezes quiser, compartilhar esse link com todos os seus amigos nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e também ouvir o nosso podcast em todas as nossas plataformas digitais. Tá certo? Até terça que vem, gente. Muito obrigado pela conexão e pela audiência. Valeu demais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.